Por exemplo, o Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. O cara é louco. A diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Então, quando as pessoas falam assim, não, a genética determina não sei o quê. Genética não determina nada. Genética pode determinar a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, isso sim. Mas do ponto de vista comportamental, a genética não determina comportamento. Imagina que você é um roedor do deserto e você tem um gene no seu... uma parte não codificável do gene que é ativada por uma mudança de temperatura no ambiente. Olha que louco, cara. E depois a gente volta pro que a gente falou antes, tá? Eu não esqueço, eu volto nos assuntos. Olha que louco. Essa parte desse gene vai sentir uma mudança de temperatura no ambiente, então a temperatura subiu, vai ativar esses fatores de transcrição que vão ativar o DNA. E pode ser que essa ativação de DNA sintetize alguma proteína envolvida na manutenção hidroeletrolítica do seu corpo. Então o que significa isso? Um aumento de temperatura ambiental fez alguma genética, algum fator de transcrição no seu rim, ou se você é um roedor do deserto, lá no rinzinho do roedor do deserto, que vai sintetizar proteína para diminuir o quanto de água aquele animal está perdendo, porque esquentou o ambiente, ele tem que perder menos água. Essas questões genéticas, elas vão agir tanto nas características, tipo assim, físicas, não físicas tipo de cor de pele, assim, mas tipo dessa síntese da proteína, sim, de alguma coisa, tanto quanto em questões, vamos dizer, uma sintetização que desencadeia um fator psicológico. Cara, você pode, por exemplo, ter uma propensão maior genética a ser criativo. Então você pode ter modificações genéticas na sua célula que tornam o seu limiar de criatividade maior, você tem maior capacidade criativa. Você pode, por exemplo, ter uma alteração genética, uma predisposição genética que faça com que você exploda mais, fique mais agressivo. Você pode ter uma alteração genética que aumente a sua capacidade de entender linguagem. Você pode ter uma predisposição genética que aumente a sua capacidade de interação social. Mas tu só vai descobrir isso se você for submetido a um ambiente que estimula aquilo. Se Por exemplo, se você for uma pessoa que tem um limiar aumentado de criatividade e você pegar uma pessoa dessas e colocar numa escola que é padrão, sim, onde a pessoa tem que ficar sentado... Cara, não sei se escola... pode ser. Meu pai fez e era... Mas, cara, era isso é rígido pra caralho. Cara, isso enlouquece uma criança criativa, porque o cérebro dela tá puxando pro outro lado. É uma pessoa que associa fácil ideias, é uma pessoa que gosta de estímulos, gosta de cores, é uma pessoa que tem uma propensão maior a conectar ideias que aparentemente estavam desconectadas. E aí você pega essa pessoa e coloca dentro de uma caixinha e formata essa pessoa dentro de um sistema e um padrão. Cara, o único lugar que essa pessoa não podia estar era ali. Quem que tem que estar ali? Uma pessoa que tem uma predisposição genética a gostar de entender as coisas dentro de um padrão específico e não uma pessoa que desconecta ideias. Então, pensa assim comigo. Isso eu falo na internet e eventualmente soa como algo um pouco polêmico. Mas na minha opinião, como neurocientista e na minha prática clínica e o que eu entendo hoje de neurociências, a diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Qual que é a diferença de um maluco, de um gênio e de um maluco, de um doido? O ambiente? Cara, o ambiente que você submeteu aquela pessoa. Por exemplo, o Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. O cara é louco. O cara tem ideias que ninguém teria, cara. Não é questão do autismo. Ele tem autismo leve, ele revelou. Mas a questão é que a forma que ele toma a decisão não é uma forma normal de tomar decisão. É contra-intuitivo. O cara quer fazer população popular outros planetas, cara. Pra Marte. Tipo, uma pessoa normal não chega numa conclusão dessas. Por isso que muitas pessoas criativas têm transtorno mental. Existe um beijo entre criatividade e loucura. Isso tem mesmo, até geneticamente falando. Então, se você eventualmente for extremamente criativo, você pode começar a alucinar, porque você está vendo coisas de tão criativo que você é. Se você for um pouquinho mais para baixo, você pode ser uma pessoa muito criativa. E você pode ser nada criativo também. Então, tem estudos que mostram que pacientes com transtorno bipolar, eles tendem a ocupar cargos mais criativos. São pessoas que tendem a ter uma criatividade maior. Porque o cérebro é doente. Não é doente dentro da perspectiva patogênica da saúde mental que a gente tem hoje. Na minha opinião, é um cérebro diferente, que quando você coloca num determinado contexto, pode virar um super cérebro.
Um cérebro muito poderoso. Que é o que você vê hoje. Você vê dentro de Hollywood, por exemplo, uma inundação de esquizofrenia e transtorno bipolar. E os caras são foda. Às vezes eles só conseguem interpretar os atores naquele jeito porque o cérebro deles não tá formatado num padrão. Eles conseguem ser expressivos, movimentar o corpo de uma forma que ninguém consegue, chorar ali na hora.